Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Sete horas 19 minutos, confirmando 7h19, no quadro Check-up no rádio de hoje, nós vamos discutir um tema bem bacana, né? Que especialmente nos períodos mais frios do ano, gripes, resfriados e outras doenças respiratórias na pessoa idosa. Esses problemas afetam pessoas de todas as idades, mas podem ser especialmente perigosos para os idosos e pessoas com comorbidades. Doutor Belísio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldo, bom dia a todos os presentes aqui no estúdio, bom dia a todos os nossos ouvintes, internautas. Satisfação, alegria imensa, Marcos, estar aqui mais uma terça-feira para falar de temas relevantes na saúde do idoso, como esse que você já abriu o programa. Esse período agora está com bastante incidência de gripes, resfriados e outras doenças respiratórias. E nos idosos isso tem um grauzinho de preocupação a mais. Existe diferença entre gripe e resfriado? Existe sim, Marcos. Classicamente a gripe ela é um estágio mais grave, assim, vamos dizer, mais intenso de um resfriado. O resfriado é aquele o simples, é o espirro, a rinorreia, que é o corrimento no nariz, a fala que fica um pouco fanha. É um estado mais leve de uma infecção respiratória que a gente diz de via superior. Já a gripe ela é um resfriado com sintomas mais pronunciados. O paciente já tosse, ele já fica mais prostrado, muitas vezes ele tem uma febre, às vezes ele perde apetite. Nos idosos as duas coisas elas acontecem de maneira mais, eu diria, mais discreta do ponto de vista respiratório. Mas são duas doenças respiratórias que denotam que o paciente está doente, muitas vezes por outros sintomas. Eles aparecem nem sempre já com resfriado, com a tosse seca, com o corrimento do nariz ou com a prostração. Eles desorientam, eles ficam delirando, abrem o quadro com delírio, abrem o quadro com a perda de apetite, abrem o quadro com a sonolência, abrem o quadro com uma queda, com a perda de mobilidade. E só no segundo momento, no outro dia, ou 2 dias depois, ou algumas horas depois, é que eles vão apresentar os sintomas típicos das doenças respiratórias, como a gripe e resfriado. Então existe sim, classicamente, no adulto jovem, na criança, o resfriado ele é mais leve, a gripe ela é mais intensa, a gripe ela prostra mais, a gripe dá mais tosse, a gripe dá mais perda de apetite, dá mais fraqueza. No idoso as duas coisas, como eu falei, se apresentam igual no adulto jovem, mas com algumas peculiaridades que podem até confundir com outras doenças. Confundir com uma queda, ninguém vai imaginar que uma queda foi ocasionada por um começo de uma gripe. Um delírio, ninguém vai imaginar logo de cara que foi por causa de um resfriado. Não, todo mundo vai pensar no AVC, vai pensar em alguma outra coisa. Então ficar atento à confusão mental, à perda de mobilidade, à perda de apetite em idosos. Além disso, os idosos eles podem também descompensar, Marcos, isso é o que é interessante. No começo você, quando abriu o programa, você fez esse relato. Eles têm doenças crônicas, eles têm comorbidades. Então, quando eles são acometidos de uma infecção respiratória, eles descompensam essas comorbidades. Como assim? Se ele é diabético, o diabetes dele vai subir mais, ele vai ficar com uma hiperglicemia. Se ele tem uma doença cardíaca, ele vai descompensar essa doença cardíaca, ele vai ficar cansado, a arritmia vai piorar, ele vai ter problemas naquele coração. Se ele tem uma doença como um insônia, uma osteoporose, o risco dele cair, ele vai fraturar, ele vai perder mais sono. Se ele tem uma demência de Alzheimer, ele vai entrar em confusão mental, desorientar mais fácil. Então, uma característica também dos idosos, além de aparecerem sintomas
atípicos, sintomas que não são daquele quadro, como eu falei, respiratório, eles também descompensam doenças pré-existentes, como comorbidades, comorbidades que eles podem ter pré-existentes. Isso é um pouco mais grave em pacientes idosos, por isso que eles têm uma taxa de hospitalização, uma taxa de mortalidade em quadros respiratórios muito maior do que o adulto jovem, porque eles são mais vulneráveis em virtude das comorbidades e em virtude do atraso do diagnóstico, porque a gente fica pensando que é alguma outra doença, não vem logo aqueles sintomas clássicos e atrasa as medidas que devem ser tomadas no início. Quais são os sinais de alerta que indicam uma evolução mais grave dessas doenças na pessoa idosa? Eu diria que confusão mental é uma que todo mundo deve ter. Órgãos nobres, quando são acometidos, Marcos, cérebro, pulmão, coração, rim, esses órgãos são sinais de alerta. Então, e no caso, a própria doença, que é uma doença de via respiratória, quando leva a uma gravidade daquele órgão, por exemplo, um resfriado, uma gripe que acometeu aquela via aérea mais intensamente. O paciente teve um cansaço, então um cansaço, uma falta de fôlego, não é aquele cansaço de fadiga, de que o paciente está sem energia, não, é aquela falta de fôlego do pulmão piado, de que ele fazer qualquer esforço. Então cansaço é um sinal de alerta importante, não só nos idosos, mas também nos adultos jovens. Confusão mental também porque é o cérebro, né, que está acometido, palpitação, perda de consciência, é um sinal bastante grave. Então, sinais de alertas que devem a família prestar atenção em doenças mais sérias seriam esses. Mas quando é uma infecção respiratória que cursa com, por exemplo, já com secreção de cor amarelada, o catarro está amarelo, está verde, não é um sinal de alerta que aquilo é mais grave, mas é um sinal de alerta que aquilo provavelmente tem uma infecção sobreposta, uma infecção bacteriana. O paciente, quando está vomitando, quando ele está sem querer se alimentar, é um sinal que a família deve estar atento. Mas também deve estar atento àqueles órgãos que eu falei. Se é um doente diabético, dos diabéticos, a família tem que estar atenta nas hiperglicemias. Porque a infecção por si só ela aumenta o nível de cortisol, consequentemente vai disponibilizar mais glicose na corrente sanguínea. Então, o paciente que tem uma glicemia alta, ele vai ficar com essa glicemia muito mais alta, independente de ter feito uma alimentação assim ou assado, independente de estar tomando os remédios ou não. Qualquer infecção ela aumenta os níveis de glicose. Então, ficar atento às descompensações daqueles órgãos que o paciente já tem doenças. Se o coração, ele estava bem compensado, não estava mais cansando, não estava mais sentindo dor no peito, não estava mais sentindo palpitação, gripou, fez um resfriado, ele não consegue se deitar, que ele cansa, está inchando os pés, o edema de membro inferior pode estar relacionado sim com o coração. Como eu falei, o rim também é um órgão nobre, a cor da urina está muito escura, ele está urinando muito pouco, então ficar atento aos órgãos que são acometidos por doenças pré-existentes. Mas o cansaço, a confusão mental e as descompensações nos órgãos que esse paciente porventura venha a ter problema são sinais que a família deve estar atento. Tem perguntas no nosso WhatsApp 992053030. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, doutor Belísio. Aproveitando a pergunta de Marcos, quando ele perguntou a diferença entre gripe e resfriado. O resfriado é só uma reação do corpo ou tem algum micro-organismo que causa esses efeitos? E doutor Belísio? Boa pergunta. E pergunta o Adeilmo. Adeilmo, meu amigo, lá do futebol do Mirante. Vou dar um abraço para ele. Seguinte, o resfriado, na verdade, todas essas infecções respiratórias a gente tem como pano de fundo, sim, um micro-organismo. Na maioria das vezes são os vírus, né? O rinovírus, os vírus respiratórios. Então, geralmente tem como pano de fundo
uma infecção viral, mesmo que seja uma coisa simples. Agora, tem algumas situações que fazem com que a gente espirre, com que a gente fique com esmorecido, faça com que a gente fique com o nariz obstruído, mesmo sem ter uma doença viral. Por exemplo, uma crise alérgica. O paciente tem um histórico de alergia, ele entrou em contato com o alérgeno, com um fator externo, que desencadeou uma reação inflamatória nele, no caso, uma reação inflamatória alérgica. Ele pode fazer sintomas respiratórios iguais a um resfriado. Então, na maioria das vezes, são os resfriados, porque os resfriados eles não demoram assim uma manhã, não. 2, 3, 4 dias. Então, na maioria das vezes, tem sim um pano de fundo de um micro-organismo, geralmente viral, tanto o resfriado como a gripe. E aí vale um alerta, que o micro-organismo do resfriado, da gripe, ele abre portas para o que é mais preocupante, que é a pneumonia. Ele pode abrir portas para uma bactéria. No caso, o resfriado é uma rinite, alguma coisa causada por um vírus simples. No indivíduo idoso, principalmente, que ele tem uma imunidade um pouco mais defeituosa, assim vamos dizer, um pouco mais limitada, com a capacidade, com a eficácia menor do que o adulto jovem. Esse paciente ele pode ter uma abertura do quadro, as primeiras defesas foram quebradas com a infecção viral, e aí ele pode ter uma infecção bacteriana, uma rinocinusite bacteriana, com a face doendo, com o paciente escarrando secreção com odor fétido, amarelada, espessa, e no caso também a gripe evoluindo com a pneumonia, né, que é o que é mais temível em pacientes idosos, né? A gente até diz, olha, a gente vacina e protege da gripe, porque gripe realmente ela pode descompensar outras doenças, pacientes, mas porque a gripe ela abre as portas para a pneumonia. A gente vacina para a gripe para evitar do paciente internar ou morrer de pneumonia. Então, a pergunta foi interessante porque na maioria das vezes a gente o vírus ele tem uma agressividade, uma virulência tão baixa que a gente acha que isso não deve ser nenhum micro-organismo, não. Às vezes não, às vezes pode ser, como eu dei o exemplo, de uma reação alérgica que simula um resfriado, mas na grande maioria das vezes está por trás um vírus, uma bactéria, às vezes um fungo, raramente um fungo, mas essas viroses respiratórias que a gente tem por aqui, esses resfriados, essas gripes, elas são geralmente causadas por vírus. Geralmente elas têm esse pano de fundo, tem o micro-organismo como causador. E em idosos, em especial, isso pode levar a um quadro mais sério, que é a da pneumonia. O pneumococo, ele geralmente entra com as portas quando já estão abertas por um quadro viral. Por isso que a gente vacina da gripe, para evitar a pneumonia. O uso de vitaminas e suplementos ajuda na prevenção ou isso é mito? Pergunta recorrente e bem interessante para tempos de desinformação na internet, né? A turma, o algoritmo ele bota geralmente para aquilo que a gente quer ouvir. Eu quero um remédio, um suplemento para que eu não precise tomar, para eu ficar bom logo dessa gripe. E aí o algoritmo vai lá e diz o que você quer ouvir. Então, o que é que melhora a imunidade, Marcos? Qual é uma das melhores coisas para melhorar a imunidade? Você dormir bem. Você, quando dorme mal, você não tem uma imunidade boa. O que é excelente, uma das melhores coisas para você ter uma boa imunidade? Você ter seu estresse controlado, né? O que é uma das melhores coisas para você ter uma boa imunidade? Você ter uma atividade física regular. Isso é muito bom para a imunidade. Não é uma atividade física extenuante, um atleta de alto rendimento, não. Quando ele faz um treino mais intenso, até a imunidade dele pode cair. Mas uma atividade física regular melhora a imunidade.
O que é excelente para ter uma boa imunidade? Uma boa alimentação, diversificada, com frutas, verduras, com pouco industrializado, pouco carboidrato refinado. Isso é excelente. Diversificado, isso é ótimo, pai. Ninguém imagina que isso é bom. Todo mundo quer um comprimidozinho para melhorar a imunidade. Classicamente, os antioxidantes, eles são utilizados para antioxidantes como vitamina C, como vitamina D, como vários outros antioxidantes, eles como eliminam os radicais livres, teoricamente eles têm uma capacidade, tem a lógica, tem o racional de melhorar aquele paciente que está com a imunidade comprometida. Mas nem sempre a lógica é evidência, nem sempre a lógica se comprova. Então a gente não tem evidência de que você utilizar determinados suplementos como é utilizado na grande maioria das vezes, isso melhora ou acelera a cura, ou isso o que vai evitar, deixar sua imunidade boa dormir bem, se alimentar bem, fazer atividade física, controlar o estresse. E se você é idoso e tem comorbidades, é você controlar ela, não deixar sua diabetes descompensar, seu coração descompensar, sua pressão descompensar. Isso mantém você preparado para qualquer doença. Suplementar, a gente utiliza quando o paciente, nesse período, tem uma deficiência de ingestão proteico-calórica. Ele não está comendo bem, principalmente idoso, tem um risco de subnutrição. Aí a gente tenta suplementar aquilo que ele não está se alimentando. Mas são poucas as evidências que corroboram esse racional que é bem utilizado. Não tem estudo que diga, você tomar isso e aquilo, você vai ficar bom da gripe. Você tomando ou não, eu digo, uma gripe, principalmente em pessoas jovens, você tomando remédio ou não, a virose ela é autolimitada, ela vai e vem no tempo dela. Então, o que você pode fazer é não sofrer com ela, você fazer sintomático, se hidratar bem, ficar em repouso para que ela não demore mais, e tomar alguns remédios para sintomas como, por exemplo, a obstrução nasal, a febre, enfim. Então não é de tudo mito. Você às vezes sim, você faz você complementa aquilo que o paciente está deixando de estar se alimentando, mas sair por aí tomando você só está perdendo seu tempo de ir na farmácia ao invés de estar indo na unidade ou no seu médico de confiança, gastando dinheiro por uma coisa que você vai ficar bom com ou sem aquele antioxidante. Conheço uma senhora que tem 89 anos, faz uso de medicamentos, tem semana que ela passa 2 ou 3 noites, fica um pouco agressiva, sem dormir, fica mensurando de pessoas que já morreram, lembrando de pessoas que já morreram há muitos anos. É normal isso? Não, isso aí ela não tem, não relatou na fala, mas está bem parecido com o idoso que tem uma demência, seja ela neurodegenerativa, uma demência de Alzheimer, ou uma demência vascular, ou qualquer outro tipo de demência que está descompensada, que está com sintomas que a gente diz comportamentais. Agitação, ela está com alteração no sono. Então, para essa pessoa, o interessante é, lógico, rever esses medicamentos. Toda avaliação do idoso passa por você reavaliar os medicamentos que estão em uso, mas ajustar. Se não tem o diagnóstico, fazer o diagnóstico, se é uma demência ou se é alguma outra alteração nesse sentido, é provável que seja pela incidência que tem, pela característica dos sintomas, e tratar essa demência. Primeiro otimiza o tratamento da demência, se for o caso, e depois você vai tratar os sintomas comportamentais. Esses pacientes, eles estão doentes, mas eles adoecem a família por completo, que altera o sono, a pessoa que dorme não consegue mais dormir, o cuidador, aquela pessoa que sempre cuidou, não aguenta mais, a família toda tem que se reorganizar. Então é tratar a doença, leva esse paciente para uma avaliação para poder ajustar o tratamento da demência, para que ele possa ter uma vida normal, dormir à noite, ficar acordado de dia, sem também ficar sedado, dopado. Esse não é o objetivo. O objetivo é ficar ativo durante o dia,
dormindo de noite, sem ficar agitado, sem ficar agressivo, e ter sua doença tratada de forma que ele, porque se esses sintomas estão aparecendo e não for tratado, a tendência é que essa doença progrida, que essa doença evolua para fases mais avançadas, onde ele, além disso, ele vai ficar acamado, abrindo úlceras em cima de uma cama e assim por diante. Então, é buscar ajuda, porque está parecendo ser um quadro de uma demência com sintomas neuropsiquiátricos. Muito bem, Luiz, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar? Não, só agradecer a participação. Tem um torcedor aqui do Ceará, aqui, no Coincidentemente, estúdio aqui, né? Do Ceará. Não jogou nada, cresceu em cima do Flamengo. É, rapaz, o Flamengo não jogou nada não, viu? Domingo. Jogou demais. Disse que ia poupar na Copa do Brasil pra jogar, não jogou absolutamente nada. Mas somos líderes ainda, né? Segundo tempo, o Flamengo importa. não me lembro de ter dado um chute no gol, não. Jogou nada. Não tem discurso Geraldinho não, ele tá só treinando aí. Goleiro. Palmeiras ganhou? O Palmeiras é líder? Dá licença. Botafogo é líder? Botafogo é líder, pelo amor de Deus. Vamos falar aqui com quem enfrentou o Flamengo e empatou, né? Que foi o Ceará. O nosso papo é só com os líderes, né? Obrigado, doutor Belício. Tchau. Forte abraço, viu? 7h39, confirmando